A igreja com a santa paz do Senhor, igreja. A palavra de Deus nos diz sobre o Espírito Santo de Deus, que é os próprios pensamentos de Deus. O Espírito Santo de Deus aparece de Gênesis a Apocalipse. Louvado seja o santo nome do Senhor. O Espírito pairava sobre o abismo onde havia trevas. Na criação do homem, o Senhor sopra sobre as narinas do homem o fôlego de vida, que é o Espírito Santo de Deus. Em Mateus, o que estava sendo gerado no ventre de Maria era da parte do Espírito Santo de Deus, nos revelando que toda semente que vem sobre o ventre de um ser humano é da parte do Espírito Santo de Deus, que coloca o quê? Vida, que vira o quê? Alma vivente. Louvado seja o santo nome do Senhor. Da mesma forma que a palavra vem nos dizendo que o Espírito Santo de Deus se manifesta no meio da comunhão da igreja. Segundo a crônica, Salomão faz uma oração na inauguração do templo, aleluia, e tem levitas adorando ao Eterno, e na oração de Salomão, fogo desce do alto, e a casa é cheia da presença, da presença do Eterno, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo de Deus sobre o ambiente, sobre as pessoas. Todos estavam reunidos em um propósito, em uma comunhão só, em oração fervorosa, porque Jesus fala: ficais em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E nesse dia acontece o dia de Pentecoste, o Espírito desce sobre a casa, e todos são cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Em Apocalipse, a palavra de Deus nos revela sobre os 7 Espíritos de Deus. Em Isaías capítulo 11, vem nos falando do Espírito Santo de Deus, o que cada Espírito que está falando em Apocalipse nos traz em Isaías, que estaria sobre Jesus Cristo. Aleluia! A orla de Cristo emana poder, porque é o Espírito Santo de Deus que emana poder para a vida de outra pessoa através do templo. E todos somos templo do Espírito Santo. Mas se os templos estão em divisão, não tem como o reino avançar e nem crescer. Todos os templos aonde o Espírito Santo de Deus faz morada, tem que estar em comunhão, tem que estar em união, para que o reino de Deus, para que as igrejas, da mesma forma que acontecia na época dos apóstolos, venham expandir, venham crescer. Mas isso tudo através da comunhão. Mas o Espírito Santo de Deus que nos traz a capacitação e que nos prepara para avançar no reino. Mas devemos estar em comunhão com todos os nossos irmãos, da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda, ou seja, todos os irmãos que servem a Cristo de todos os países, de todos os bairros e estados, devemos estar em comunhão para que o poder, a manifestação do Espírito Santo de Deus desça no recinto, desça na casa, porque quem faz a descida acontecer é a comunhão. A comunhão dos irmãos em uma união e no foco, em um propósito só. Desta forma, o Espírito Santo de Deus se manifesta no recinto. A manifestação do Espírito Santo de Deus traz batismo com o Espírito. O Espírito Santo de Deus derrama da sua graça, faz maravilhas e prodígios. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas para isso todos têm que estar em união, porque em meio de divisão o Espírito Santo de Deus não opera, igreja. Ou seja, Deus não opera no meio da divisão, porque o próprio Espírito de Deus é o que sonda e que conhece os pensamentos de Deus, que são revelados e trazidos à sua igreja. Por isso que não pode ter a divisão, todos andarem num propósito só. E Israel fazia desta forma. Israel andava em propósito. A história nos revela que muitas das vezes eles caíram, mas se levantaram em comunhão com todos para fazer o quê? A obra, a obra de Deus. Ou seja, quando fazemos em união, o poder, a glória, o esplendor, o príncipe da paz, o príncipe da eternidade, o Messias prometido, aquele que é de eternidade a eternidade, aleluia, se manifesta
na igreja, mas todos em comunhão. E assim Deus venha os abençoar poderosamente em nome de Jesus. Igreja, glória a Deus!